Eu gostaria que os irmãos abrissem em Efésios 2. Efésios, capítulo 2. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é aquele que está conosco nas lutas, nas dificuldades. Amém, irmãos? Vou começar a ler. Efésios 2. Na minha Bíblia, e na verdade é a Bíblia do meu marido, Nova Bíblia Viva, diz assim: a salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência do Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, somente pela sua graça. Graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora, Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova, da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Amém? Eu digo que Deus é tão bom, tão maravilhoso, porque quando Ele quer falar, por mais que a gente tente mudar a palavra, o Espírito Santo não deixa. O Senhor tem falado comigo assim, umas 2 semanas sobre esse assunto, e eu falei para o Claudinho, tudo que eu ia falar o Claudinho já falou na abertura. Irmãos, graça, do latim, significa gratia, favor, estima, misericórdia, benevolência. A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Isto é a purificação. E eu comecei a observar, ler a palavra, e o Senhor começou a ministrar muitas coisas para mim. Deus é um Deus tão benevolente, tão bom, porque a gente é tão pecador, a gente é tão ingrato, a gente é tão insatisfeito com tantas coisas. Como alguém falou, acho que foi o Claudinho mesmo que falou, que disse, sexta-feira hoje, vocês passaram por tribulação essa semana?
Nem vou pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que todo mundo passou. Nós estamos vivendo em um período difícil. Nós estamos vivendo em períodos difíceis. O que nos tem nos mantido em pé é a graça. É a graça do Senhor. E quando eu cheguei aqui, o irmão Marco me abraçou e sem ele saber, ele começou a falar da graça para mim. Digo, Deus é bom demais. Porque a graça é a benevolência, é a bondade do Senhor para conosco. Você não está aqui porque você quer. Eu não estou aqui porque eu quero, porque a minha carne diz para mim, fica em casa descansando, porque você trabalhou muito essa semana. Mas o Espírito Santo é o que te convence. É o Espírito Santo que faz com que a gente esteja aqui, para sermos alimentados, através da graça. E é através da graça que eu tenho fé. É através da misericórdia do Deus é que nós temos fé. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente vem aqui no domingo. É por isso que a gente vai cansado para um GF. É por isso. Porque muitos de nós já entendemos que é graça do Senhor. Qual é o propósito da graça? É sermos salvos. Porque todos os dias teremos lutas e mais lutas. A gente levanta de uma, cai. A gente levanta de outra, vem outra. A gente levanta de outra, vem outra. A gente levanta de outra e vem outra. Nós somos carnes. Nós somos seres humanos. E daí, irmãos, em Romanos 3:23, não precisa pôr, mas vou dizer para vocês, diz assim, ó. Pois todos que pecaram, todos fracassaram, estão afastados da glória de Deus. E a salvação então seria impossível. E olha como Deus é bom, como o amor de Deus é bom. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa mais linda esse nosso Deus. Eles formam o pacto da graça. Porque o Pai, próprio Deus, deu o seu Filho para vir na terra, em forma humana, sofrer como nós sofremos, chorar como nós choramos, passar sede como nós passamos às vezes, fome, ter dificuldade, receber ingratidão. Jesus passou por isso, aqui na terra, para que pudesse entender o ser humano, todas as dificuldades. Então, queridos, é tão bom quando a gente vai em algum lugar e a gente ganha alguma coisa de graça, né? Eu tenho certeza que as mulheres que estavam aqui no Café de Mulheres ficaram muito felizes com os brindes. Ganharam um presente. Quem não quer ganhar um presente? Quem não quer ganhar, ir lá numa loja e dizer, gostei tanto disso aqui, e a dona da loja falar assim, leva para ti então. Já pensou tu ir lá numa loja e tu gostar de uma geladeira, daquela de 4 portas, que vale mais de 5 mil, e o cara dizer ao vendedor, então leva, não precisa pagar. Né? De graça. Mas o pacto da graça não foi de graça. Porque Jesus deu o seu sangue por nós. Ele foi para a cruz. Ele morreu pela humanidade. Por mim e por você. E o Pai, Deus, é aquele que comandou a vinda do Filho para cá. Deus permitiu isso. Pela benevolência.
pela graça. O Filho então assumiu uma natureza humana, sofreu em obediência ao Pai e por nós. Então, em João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se humano e morou aqui na terra entre nós, cheio da graça e da verdade. Ele morou aqui na terra. Jesus veio, estava aqui na terra. O Espírito Santo, então, ele veio para consolar os homens da justiça, do pecado e do juízo, levando-os a reconhecer os seus pecados. E lá em João 15, 26 diz assim: porém enviarei o Consolador a vocês, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai para vocês e testemunhará ao meu respeito. É o pacto da graça. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos direciona, que nos consola, que nos abraça. Eu tenho certeza que quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, às vezes a gente só quer um abraço. Né, Marco? A gente só quer um abraço. E quando aquela pessoa abraça, eu já ouvi muito isso de muita gente, dizer assim: o teu abraço é um abraço diferente. E eu sempre digo: o abraço não é meu, é de Deus. Porque o Espírito Santo que está em nós está ali para consolar as pessoas muitas das vezes. Porque nós temos a graça do Senhor. Todos nós. E o Espírito Santo nos constrange. Ah, missionária Lu, mas então existem várias etapas para a gente ser salvo? Não. A salvação é única. É uma só. Nós estamos andando nessa caminhada que nós temos diariamente para sermos salvos. E agora pense o seguinte: a gente caminha, quando você está chegando no pódio, você desiste. Que triste, né? Por que as pessoas, quando estão correndo numa maratona, muitas das vezes não chegam ao pódio? Cansaço. Cansaço da luta. Cansaço espiritual. Cansaço emocional. Não é à toa, eu que trabalho com o público, com jovens, com adolescentes, tantos problemas hoje de depressão, problemas mentais, depressão, rejeição, raiva, desestrutura familiar. É triste. É triste passar por algumas situações onde a gente olha para jovens e a gente não vê esperança mais no rosto deles. Tudo que a gente faz tem uma consequência. As nossas escolhas têm uma consequência. Ou você vai por um caminho ou você vai por outro. Você tem um caminho de escolher Deus. Romanos 10, 9 diz: se confessares que a tua boca serás salvo. Mas não é só confessar. O confessar é fácil. O problema é continuar na caminhada. É persistir. É em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, você continuar crendo. Você ter fé. Você saber que Deus não te abandonou. Que Ele está com você. Que é um processo. E às vezes o processo é muito doloroso.
Mas esse processo é um aprendizado às vezes. Para mim, para você, para a tua família. Para o teu ministério. Eu sei que aqui tem muitos líderes hoje. Não é fácil ser líder. Há um peso espiritual. Há um peso. E o inimigo, ele vem com tudo onde sabe onde é a nossa fraqueza. E é nesse momento que a gente tem que saber que nós somos agraciados. Eu gostaria que vocês olhassem para aquela cruz que está escrito lá. Que o Senhor ministrou há pouco quando eu estava ali sentado. Aquela cruz foi por você. Foi por mim. Então, queridos, a salvação é uma só, oferecida gratuitamente por Deus, pelo Pai, Abba Pai, por meio do seu Filho e aplicado em nós pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Tem gente que não... Eu vou ser bem professora hoje. Tem gente que não prestou atenção. A professora essa semana está bem braba. A salvação é uma só, oferecida gratuitamente, é de graça, pelo Pai, por meio do Filho e aplicado pelo Espírito Santo. Aplicado pelo Espírito Santo. Tudo começa pela graça de Deus, então, missionária Lu? Sim. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo. Por isso que tem na parábola que diz, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você vai até o fim. A tua fé hoje talvez esteja bem pequena. Talvez você esteja cansado, desanimado, são muitas lutas, você está triste, você está angustiado. Você não vê direção, você não vê solução. Você diz, Deus, por quê? Para quê? Como vai ser? Mas quando eu tenho fé e eu sei que Deus está na direção, o que eu faço? Eu louvo e agradeço a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus. Quando nós estávamos ali atrás orando com a pastora, ela falou isso, louvor, adoração a Deus quebra corrente. As correntes que prendem invisivelmente as pessoas, cordas que amarram invisivelmente, espiritualmente, cegam os olhos espirituais. Por isso que a gente diz, Senhor, tira a venda dos olhos. Senhor, corta as amarras que estão prendendo essa pessoa de se achegar a Ti, de andar no Teu caminho, de olhar para Ti e saber que há esperança. Eu estou aqui hoje para dizer para você, irmão e minha irmã, há esperança. Eu vou repetir, há esperança. Nós estamos num culto de edificação. Há esperança. Por mais que os nossos olhos não veem, há esperança. Mas só vai haver esperança se você souber ter certeza que a graça de Deus está contigo. E é através da graça que você tem a fé. A graça, eu vou repetir, é a benevolência do Senhor. É algo divino, inexplicável. Só quem já teve, eu já tive 3 vezes essa experiência. A paz que excede todo entendimento em meio à tribulação. É algo divino. É algo que a gente não consegue explicar. Como é que eu estou calma?
Como é que eu estou segura? Como que eu estou assim? Sendo que o mundo está desabando ao meu lado, ao meu redor, na minha casa, onde for que eu esteja. Sabe quando tu tem certeza que tu está andando e alguém está te segurando com a mãozinha assim? É o Espírito Santo. Ele anda ao nosso lado. O inimigo anda ao nosso derredor, mas o Espírito Santo está aqui, ó. É só tu deixar. Só tu deixar ele. Dá a mãozinha para ele. Convida ele para andar contigo. Convida ele para ir para o teu trabalho. Já falei uma vez, tem um livro muito bom. Bom Dia, Espírito Santo. Depois que eu li, eu aprendi. Talvez seja a primeira coisa que a gente tem que dizer. Bom dia, Espírito Santo. Me guarda nesse dia. Me protege. Esteja comigo. Porque a tribulação, irmãos, tu não sabe o que tem preparado para ti ali. Tu não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe as armadilhas que Ele vai fazer assim, ó. Tira daqui, vai para lá, vai para lá. Às vezes tu diz, caramba, tive que voltar. Hoje foi um dia que o Espírito Santo falou comigo. Eu saí, esqueci um negócio quando eu estava vindo para cá, subi toda a escadaria do meu prédio. Já tinha subido um monte no meu trabalho. Já tinha descido no meu prédio, já tinha subido no meu prédio. Subi de novo. Eu digo, oi Jesus, fala que eu estou te ouvindo. Daí o Espírito Santo falou, estou te livrando. Estou te livrando. E quando eu falo isso, eu sempre lembro da vez das Torres Gêmeas. De um senhor que ele falou que ele não entrou no prédio das Torres Gêmeas quando foi afetado, né? Porque ele parou para amarrar o cadarço. E ele foi salvo. Então Deus está nos mínimos detalhes do qual a gente não entende. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso é uma dádiva de Deus. E agora eu vou falar algo do qual o Senhor mandou eu falar, que é um testemunho meu. O Senhor teve um filho, Jesus Cristo. Mandou esse filho para cá. Porém, Ele nos adotou como filhos. E se eu fui adotada como filha, eu tenho os mesmos direitos que o filho natural. E agora eu vou dar o meu testemunho. Eu sou adotada. Eu fui adotada. Eu perdi a minha mãe, eu não sei, né, mas disseram para mim que eu tinha uns 3 anos mais ou menos. E eu fui adotada. E eu tive e tenho todos os direitos que a minha irmã tem. Eu ganhei herança igual a ela, do meu pai. Eu ganhei disciplina igual a ela. Eu ganhei amor igual a ela. Porque eu sou filha. Eu louvo a Deus, eu tenho 2 famílias. A família biológica e a família adotada. Amo de coração as 2. Mas eu tive um pai adotivo que foi o pai. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes, talvez você que esteja aqui para ouvir a palavra, talvez você não tenha tido amor de pai. Talvez você nunca recebeu um abraço do teu pai. Talvez você não saiba o que é uma família, pai e mãe. E isso talvez tenha acarretado em você algumas coisas, alguns problemas emocionais, alguma rejeição. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor nos adota,
Ele nos confere os mesmos privilégios de um filho natural. Todos os privilégios de filho de Deus passam a ser nossos. E a graça de Deus nos assegura seu amor para conosco, cuidado, bênção e disciplina. E é muito louco quando a gente traz a palavra do Senhor, porque 3 horas da manhã eu acordei. E a gente tem uma responsabilidade em trazer a palavra, né? E daí eu fiquei pensando, fiquei assim, meditando. E o Espírito Santo me trouxe a memória. Lembra do dossiê do teu pai? Aí já me deu Digo, Jesus, não faz isso comigo não. Eu não estou numa semana assim muito forte para falar disso. O Espírito Santo foi ministrando em mim. O meu pai adotivo, ele participou da Segunda Guerra Mundial. E depois que ele faleceu, ele era um dos pracinhas aqui de Joinville. A minha irmã, a filha dele natural, minha irmã, fez um dossiê de guerra. Ela fez 2. Um para ela e um para mim. Então ela colocou todas as fotos, algumas fotos. E como eu trabalho como professora, eu sou professora de literatura, inclusive eu estou terminando um trabalho essa semana com os estudantes, ela colocou aqui algumas cartinhas do meu pai para minha mãe, lá da Itália, para Joinville, que eles eram noivos. Então, imagina, ele foi para lá, não sabia se ia voltar da guerra ou não. Eles ficaram noivos. E ele escrevia cartas muito bonitas. Uma letra muito bonita. Então, a minha irmã fez o dossiê para eu mostrar para os alunos como é que escreviam cartas antigamente. Cartões postais, bilhetes. Porque hoje em dia, os alunos não sabem nem o que é isso mais. Né? Os jovens não sabem o que é escrever uma carta, o que é postar, colocar um selo de correio, mandar pelo correio, esperar semanas, no caso deles meses. A gente até ria, dizia assim, nossa, será que quantos meses depois a mãe recebia a carta? Será que já tinha acontecido tudo aquilo que ele falou, né? Porque levava muito tempo. Mas no fim, o Espírito Santo ministrou uma coisa para mim. A nossa vida, todos os dias, nós estamos escrevendo o nosso livro. O livro da nossa vida. O livro que o Senhor vai abrir lá, quando nós estivermos com Ele. Tudo que nós fizemos para Ele. Se a graça dEle realmente estava com a gente. Daí eu peguei esse livro, até trouxe sim, porque eu disse, cara, esse dossiêzinho aqui grandinho. Eu fiquei pensando, será que o livro do Senhor vai ser maior lá no céu? Vai abrir para nós? Quantas vezes Ele vai riscar dos meus erros, dos meus pecados? Porque nós estamos construindo a nossa vida eterna aqui na terra. Nós somos as flores do seu jardim. Ele está regando a gente com a graça e a gente com a fé. Vocês já pararam para pensar isso, irmãos? Isso me pegou muito. Nós estamos escrevendo o livro da nossa vida dia a dia. E o mais louco de tudo isso é que assim, através da graça, nós somos regenerados. O que é ser regenerado?
é uma ação transformadora. Se eu era pecadora, eu não vou ser mais agora. Porque o Senhor me regenerou, me purificou, me limpou. E foi por meio dessa ação transformadora que a gente nasce de novo. Nicodemos perguntou, né? Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar para o útero da minha mãe? Não. É uma ação regeneradora, transformadora, espiritual. Eu passo a ter consciência de tudo o que eu fiz errado, eu não posso fazer mais. Ah, mas é eu, carne, eu, pessoa? Não, é o Espírito Santo que age em mim e faz... Olhar aquilo ali não pode. Andar ali não pode. Falar aquilo ali não pode. Não é o pai, a mãe, o amigo, o pastor e a pastora. É o Espírito Santo que nos constrange. Muitas das vezes, sim, nós pais somos usados, pastores são usados para dar uma puxadinha de orelha. Porém, é uma ação regeneradora. E através dessa regeneração, vem a santificação. Primeiro o Espírito Santo me transforma. E a partir daí, eu começo o processo de santificação. Eu começo então a me preparar diariamente para vencer o mundo da carne. Mundo esse do qual nós estamos. Mundo esse do qual nós vivenciamos todos os dias. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. É fácil? Não é. Não é. Às vezes você tem vontade de matar um, quebrar o outro, chutar o outro. É verdade, irmão. Vamos ser sinceros. E é algo humano. Mas quando a gente vai fazer, o Espírito Santo nos alerta. Não faz. Para, respira. Pensa, tu é exemplo. As pessoas estão te vendo. Tu estás à minha sombra. Sede santos, porque eu sou santo. Se eu aguentei, você pode aguentar. Então, amados, a santificação é a continuação da boa obra que Deus começou em nós através da regeneração. Primeiro a gente é regenerado, transformado. E todos os dias nós estamos num processo de santificação. Por isso que é tão difícil. Por que é difícil? Uma, porque a gente tem luta contra o próprio inimigo. Outra, porque é um processo. E outra, porque depende de nós. A graça está aqui. O Espírito Santo está do teu lado. Está todo dia contigo. Para onde você for. Glória a Deus por isso, né? Porque depois não vai estar mais. Depois do arrebatamento não vai estar mais. Então nós temos essa graça de termos o Espírito Santo do Senhor. E daí a gente lembra, né? Que o Espírito Santo nos dá garantia que Ele estará conosco em nossas lutas. E nunca vai nos abandonar. Se a gente passa por luta diária, familiar, casamento, trabalho, financeiro, e nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo está nos ajudando. O Espírito Santo está nos auxiliando. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a fé, não desanime. Nós temos que nos lembrar do filho pródigo. A escolha foi dele. Ele saiu,
deixou a casa do pai, vendeu tudo. Mas quando ele caiu em si, ele voltou e o pai estava de braço aberto. Eu quero te dizer que Deus está de braço aberto. Eu quero te dizer que eu acredito que todos que estão aqui hoje já aceitaram Jesus. Mas talvez você esteja passando por um momento de dificuldade tão tremenda que você está sem força, que você está desanimado. A luta é tão grande, mas o Pai, Ele anseia por nossa volta. E por que o Espírito Santo me deu essa palavra e me fez lembrar? Porque quando a minha irmã fez esse dossiê, ela colocou uma foto. E cada vez que eu vejo, eu choro. Pode botar. Ele vai colocar no telão. Mas é essa foto. Foi a última foto que eu tirei com meu pai, quando ele estava bem. Eu tinha 19 anos. Esse é o meu pai que me adotou. Essa flor que ele está segurando na mão era do jardim dele. Foi o presente dele para mim no dia do meu aniversário. Ele me adotou. Eu fui filha dele. E eu lembro quantas vezes ele estava do meu lado. Todos os dias da minha faculdade, ele me levava no ponto de um ônibus e me buscava, adulta. Essa cara foi uma cara de surpresa. Onde bateram uma foto não tinha celular. Era máquina fotográfica ainda. O Senhor é tão bom. Ele é tão benevolente. Ele é tão gracioso. Eu não tive contato com meu pai de sangue. Mas Ele permitiu que uma pessoa estranha, uma família estranha me adotasse com todo amor. Todo amor. Se eu sou quem eu sou, é graças a Ele. Minha mãe e minha irmã. Se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, é graças a Ele. Então, irmãos, ele era militar, ele era muito rígido, mas ele era um pai muito amoroso. O Juliano acho que conheceu, né, Juliano? O que eu quero dizer para vocês? Assim, amados, como todo dia, nós estamos escrevendo um livro da nossa vida. Que lá, quando nós partirmos, quando chegar o dia do juízo, o Senhor vai abrir. O que eu mais quero é ir correndo para os braços do Pai. E Ele vai estar me esperando. Do meu Pai, Abba Pai, Deus, que cuidou de mim desde o ventre. Me fez a mulher que eu sou. Eu sempre digo, era o próprio Deus cuidando de mim através de outra pessoa. E continua. Porque agora eu tenho 2 famílias. Eu louvo a Deus, eu sou agraciada, eu tenho a graça do Senhor. Talvez você não tenha tido esse privilégio, mas eu quero te falar que mesmo que você não tenha tido um pai, Deus é o teu Pai.
Deus é aquele que olha por você. Deus é aquele que cuida de você. Ele envia o Espírito Santo todos os dias para caminhar conosco, para nos consolar, para nos abraçar. Todos os dias. E o Filho dele andou na terra, deu o sangue dele numa cruz por nós. É de graça. E tem gente que não quer. Tem gente que ainda não entendeu o pacto da graça, da misericórdia e benevolência do Senhor. Do quão agraciados eu e você somos de termos Abba Pai, um paizinho que cuida através do Espírito Santo todos os dias. A gente dorme, mas Ele nos vela, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele livra os nossos, por mais que os nossos olhos não estejam neles. O Senhor é Deus que faz com que eu e você, através do Espírito Santo e da graça, tenhamos fé. Isso aqui é um culto de fé, para persistir. Eu gostaria de chamar os irmãos que vão louvar ali, tocar. Eu quero dizer para vocês que a graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos. Na quarta-feira nós estávamos no GF e eu falei um pouco sobre essa palavra. E a missionária Giovana até contou uma história que eu vou pedir permissão para ela para contar. Viu, Geu? Se tu está vendo, eu vou contar. Ela deu um exemplo bem claro do que é graça. Ela deu um exemplo que ela leu que diz assim: um adolescente pegou sem permissão o carro do pai, saiu a toda e bateu em outro carro. Estragou o carro do pai, estragou o carro da outra pessoa. Só pense, se fosse eu e você, o que a gente ia fazer? Polícia, BO, tu vai pagar. Teu filho é uma pessoa que não tem responsabilidade. Tu é um irresponsável porque tu deixou teu filho pegar e o pai nem sabia que ele tinha pego o carro. Sabe o que o dono do outro carro fez? Ele pagou o conserto do carro do pai do menino, pagou o conserto do outro carro, e o menino tinha 17 anos, ele falou para o menino assim: quando você fizer a tua carteira, eu vou pagar a tua carteira. E pagou. O menino merecia? Ele fez um favor. Algo imerecido. E é assim que o Senhor nos vê. Nós não merecemos. Mas o Senhor pagou um preço por nós. Jesus pagou um preço. Para que eu e você pudéssemos chegar à salvação.